Então esse teorema é muito pesado, né? Ele, a princípio, parece ser inevitável. Você está num dilema, ou você abandona a coerência lógica, ou você abandona boas propriedades estatísticas. E como que você resolveria esse dilema? Uma solução é alterar a definição do que é um teste de hipótese. Porque o teorema que foi provado é para uma definição específica em que você necessariamente tem que rejeitar ou não rejeitar uma hipótese, né? Mas a gente pode imaginar que existem mais estados epistêmicos que a gente pode ter a princípio. Então, a gente pode imaginar como rejeitar a hipótese, concluir que ela é falsa, com base nos dados. A gente pode imaginar não rejeitar uma hipótese, ou melhor, vamos falar aceitar uma hipótese, né? Aceitar uma hipótese a gente pode imaginar como concluir que essa hipótese é verdadeira, com base nos dados. Mas no meio termo cinzento entre aceitar ou rejeitar a hipótese, existe um caso em que os dados não nos trazem evidência suficiente para tomar uma decisão. E muitas vezes, em cursos de inferência frequentista, por exemplo, a gente fala que a gente rejeita ou não rejeita uma hipótese, né? E não rejeita não significa necessariamente aceitar, mas não rejeita é uma coisa difícil de interpretar, porque ela tem dois estados epistêmicos misturados, né? Um deles é achar evidência a favor de hipótese e outro é não encontrar muita evidência nem a favor nem contra nada. Então a gente poderia imaginar quebrar esse estado de não rejeição em dois estados menores, né? Um estado de aceitação e um estado de indecisão. E é claro que indecisão não é uma coisa muito boa, mas a gente tem que também reconhecer quando os nossos dados não são muito informativos. E isso é a importância de criar um estado de indecisão. Enquanto que o nosso estado de não rejeição, como ele é geralmente apresentado, ele é sempre um estado de indecisão, o que não é muito bom também na hora de interpretar o resultado do nosso teste. Então, uma possível abordagem para contornar o teorema de impossibilidade é colocar essa terceira alternativa para o nosso problema de teste de hipótese, em que ele não pode só aceitar ou rejeitar a hipótese nula, mas ele também pode ter um estado de indecisão, que muitas vezes a gente chama de um estado agnóstico. Então, isso gerou uma nova linha de pesquisa aí, que foi continuada por vários professores, tanto do departamento do Instituto de Matemática e Estatística da USP, né, quanto do departamento de Estatística da UFSCar, e estudando aí o que são chamados de testes agnósticos, que podem ter três alternativas para o que eles vão escolher: rejeitar a hipótese nula, aceitar a hipótese nula ou não decidir. E não decidir pode ser interpretado de várias formas, né? Pode ser interpretado como colete mais dados, ou fale para o seu cliente que os dados não são muito informativos, ou alguma coisa nessa linha. Então tem três estados epistêmicos no final que você pode obter num teste de hipótese agnóstico. E com base no teste agnóstico, como que fica a coerência lógica, né? A gente alterou a definição, será que a gente encontra um pouco mais de espaço aí para obter coerência lógica? Daí existe um novo teorema de caracterização, né? E o teorema de caracterização é que um teste é agnóstico se e somente se ele é um teste baseado em região. E como funciona isso? Com base nos dados, você pode criar uma região de valores plausíveis para o parâmetro, e essa região a gente chamou de Rx. E um teste de hipótese logicamente coerente é um teste que aceita H0 se a nossa região de valores plausíveis estão todos dentro de H0. Então, se todos os valores plausíveis para θ estão dentro de H0, a gente aceita H0. Se todos os valores plausíveis para H0 estão fora de H0, desculpa, se todos os valores plausíveis para θ estão fora de H0, daí a gente rejeita H0. E se tem alguns valores plausíveis para θ dentro de H0 e alguns valores para θ plausíveis fora de H0, a gente mantém-se agnóstico. Tem evidência tanto a favor como contra H0. E todo teste de hipóteses agnóstico logicamente coerente é um teste baseado em região, dessa forma aqui. Mas uma coisa interessante é que um teste baseado em região, ao contrário de um teste baseado em estimação pontual, ele também pode ter boas propriedades estatísticas. Então, deixando um pouco mais fraco a nossa definição de teste de hipótese, né? Mudando um pouco a nossa definição de teste de hipótese,
a gente pode obter testes de hipótese que são tanto logicamente coerentes, quanto também ter boas propriedades estatísticas. Então, com isso, a gente terminou a aula de hoje, que fala sobre esse tema aí que é coerência lógica. E eu vou deixar para vocês alguns exercícios, e eles envolvem basicamente procurar exemplos aí de testes usuais. Então pode ser o fator de Bayes, que a gente viu na aula passada, pode ser o teste de razão de verossimilhança generalizado, que não satisfazem coerência lógica. Então vejam exemplos aí em que vocês encontram uma falha de coerência lógica. E o último exemplo, ele está no final da sessão, ele pede para vocês deduzirem qual é o teste diagnóstico ótimo, usando uma função de utilidade aí, usando dentro de teoria da decisão bayesiana. Então, com isso a gente terminou esse tema, que é coerência lógica, e a gente também encerrou um aspecto grande aí, a segunda parte do curso, que envolvia reconstruir inferência estatística pelo lado bayesiano, por meio da teoria da decisão. E nas próximas aulas, a gente vai começar a falar agora sobre inferência bayesiana computacional. Então, muitas vezes pode ser difícil a gente derivar analiticamente o formato da posteriori. E para isso a gente vai ter que usar computação bayesiana. E esse tema tem bastante desenvolvimento, né? Ele começou basicamente nos anos 80. E de lá para cá, né, 40 anos mais ou menos, tem muita coisa que foi desenvolvida. E a gente vai discutir os aspectos principais e deixar vocês preparados para conseguirem um problema prático, né, um problema real, conseguir rodar a Bayesiana computacional e resolver o problema de vocês. Então a gente começa isso na próxima aula. Nos vemos lá.